Eu não sei como essa mensagem será ministrada, mas eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até o dia final. Graças ao Senhor, nós temos desfrutado da nova humanidade em Cristo expressa ali na Epístola de Paulo aos Efésios. Efésios foi uma igreja, a igreja em Éfeso foi bastante amada e Paulo investiu em diversos momentos do seu ministério pastoral, ele investiu alguns momentos cuidando dessa igreja. E aqui nós vamos ver quando, já na prisão ali em Roma, ele vai escrever uma carta, ele vai expressar aqui o seu sentimento. E aproveita iniciando, fazendo aqui uma bela poesia acerca do sentimento dele com relação à obra de Deus e ao plano de Deus para a sua igreja, que incluía, naquele momento, a igreja em Éfeso e hoje inclui você e eu. Vamos iniciar então com a leitura de Efésios capítulo 1, versículos do 3 ao 14. Nós vamos ler a poesia por completo, depois nós vamos nos deter apenas na primeira parte dela. Vocês vão perceber pela dinâmica que ela vai se desenvolver em 3 sessões. A primeira sessão é relacionada à obra do Pai, depois a segunda sessão relacionada à obra do Filho e, por fim, à obra do Espírito Santo. Nós vamos ler ela completa, mas hoje nós vamos apenas nos ater ao que é falado acerca da obra do Pai para a igreja. E vamos buscar, a partir dessas palavras, exercer aqui um momento de louvor e adoração ao Pai por sua escolha e eleição. Esse pode ser o título dessa nossa mensagem. Vamos ler todos juntos? Efésios 1, de 3 até o 14. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Até o 14. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de a sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que Ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo Jesus fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa,
O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Louvado seja o Senhor. Pai amado, nós nessa noite nos prostramos em louvor e adoração ao Senhor. Que obra maravilhosa o Senhor fez, sendo nós indignos e não merecedores, mas o Senhor, antes da fundação do mundo, já estava preparando todo esse cenário para nos revelar a sua vontade. Aproveita esse momento, Senhor. Aquieta nossa alma, aquieta, Senhor, nosso entendimento, para que nós possamos receber a Tua palavra e entender a profundeza e a largura e a extensão e a altura do amor de Cristo, que excede todo entendimento e que está revelado nessa porção da Tua palavra. Fala conosco hoje, Senhor, precisamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, graças a Deus. Bom, essa porção, como eu falei, ela está estruturada em 3 sessões, que fazem menção ao Pai, ao Filho e ao Espírito. A primeira sessão, que é a que nós vamos abordar hoje, ela fala de um tempo que já passou. Na verdade, ela fala de situações que aconteceram antes de existir tempo. Antes do primeiro tic-tac de qualquer relógio, Deus já estava preparando e antevendo coisas que se relacionavam a você e a mim. Ou seja, nada do que nós tenhamos ou façamos pode ter influenciado Deus com relação à sua escolha e eleição. Uma coisa é certa: você foi escolhido por Ele. Dê um abraço em quem está do seu lado e fala: uau, parabéns, você foi escolhido por Ele. Uau, é a nova versão na linguagem de hoje, tá certo? Uau, você foi escolhido. E no ano de eleição, você já começa o ano, as pessoas só vão definir quem realmente estará nas chapas em agosto, quando eles vão fazer as suas reuniões e suas disputas internas. Até lá nós teremos tiro, facada, bomba, vai ter muita coisa acontecendo, cada um tentando conquistar um espaço para tentar ser eleito. Mas aqui, nesta seleta trupe, nós temos aqui uma reunião dos que já foram eleitos. Você já foi eleito por Deus, pela graça e para a glória. Louvado seja o Senhor. A fonte das nossas bênçãos, a fonte de toda do resultado dessa nova humanidade em Cristo, é Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. A fonte é Deus. Ele é a fonte das nossas bênçãos. Não é resultado da sua resposta ou da sua ação ou da sua maneira de praticar ou de crer. Ele é a fonte. Toda bênção que nos alcança, a fonte é Deus Pai. É nele, é dele que provém toda sorte de bênção. E a natureza dessa bênção, ela é ampla, ela não é apenas uma bênção que pode ser traduzida em uma promoção, em um presente, em alcançar uma resposta, em uma libertação, em uma cura. Não é apenas uma resposta que pode ser quantificada com coisas materiais. Aqui, Efésios 1:3 fala que Deus Pai tem nos abençoado com toda
toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Eu fico pensando, essa semana saiu a reportagem que alguém lá no Paraná, de alguma forma, foi o único que acertou uma aposta e ganhou 128 milhões de reais pela loteria. E aí você pode falar, uau, ele foi abençoado. Ao mesmo tempo que você vê isso, você tem lá outra reportagem dizendo que ainda há pessoas que receberam valores maiores e hoje não tem mais nada, perderam tudo. E há pessoas que receberam valores semelhantes, mas não chegaram a desfrutar, porque alguém resolveu fazer um saque eletrônico com o cartão direto no pescoço do ganhador. As bênçãos materiais, elas são corroídas como a traça. Elas são roubadas, elas são dilapidadas, elas se perdem. Se ela for recebida hoje, amanhã ela pode ter um valor totalmente diferente, porque amanhã a inflação já vai ter corroído um pouco. E amanhã, com certeza, o governo já vai ter ido lá na Caixa Econômica para poder garantir uma porção generosa daquele valor. Mas aqui a bênção que o Senhor preparou para nós, nem o ladrão rouba, nem a traça corrói, porque ela está segura e guardada nas regiões celestiais em Cristo. Pense comigo, você consegue levantar de manhã e falar, uau, hoje viverei na bênção. Porque, na verdade, você já foi abençoado. Independente do que acontecer naquele dia, de qualquer ação, de qualquer situação que venha sobre você naquele dia, você já foi abençoado. O problema é que às vezes nós não vamos a Cristo. E elas estão todas ocultas nele. Você quer tomar posse das bênçãos celestiais que o Senhor já preparou para você? Você precisa, com intrepidez, entrar no Santo dos Santos e em Cristo alcançar um padrão celestial. Nós aprendemos nas nossas aulas que a física ela é definitiva, dizendo que dois corpos ou um corpo não pode estar em dois espaços ao mesmo tempo. Os dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço e um corpo não pode estar em dois espaços. É uma física que é bem taxativa nesse aspecto. Mas Efésios fala que você pode viver um milagre. Andar na terra e viver no céu. Estar presente nesse mundo físico e ao mesmo tempo estar inserido numa esfera celestial, onde ninguém consegue te alcançar, onde ninguém consegue te ferir, onde ninguém consegue te prender, porque ali você tem acesso a toda sorte de bênção material e espiritual nas regiões celestes. E essas regiões celestiais, elas são reais no espírito. Você pode desfrutar das bênçãos aqui na terra. Eu sou abençoado. Eu sou abençoado com a minha esposa, com as minhas filhas. Eu sou abençoado com os meus amigos. Sou abençoado com a igreja. Sou abençoado com a minha família. Sou abençoado de muitas formas. E mesmo quando eu tento ficar escondido embaixo da cadeira ou da mesa, ainda assim, o Senhor consegue fazer com que alguém vá me caçar lá onde eu tentei me esconder e me arranque puxando pela orelha para mostrar, esse aqui tem expressão de Deus.
E eu olho para mim, olho para o espelho e falo, Senhor, o que essas pessoas estão vendo que eu não estou vendo? Sabe o que é? É uma esfera que nos cobre, que independe da nossa vontade. Deus decidiu nos abençoar. Vocês viram aqui alguma condição, algum se, algum quando, algum desde que? Não existe nenhum condicionante. Efésios 1:3 fala, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou no pretérito, no passado já, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E ponto. Essa mensagem, eu não vou precisar me gastar ou desgastar para tentar fazer vocês entenderem ou para defender, porque, irmãos, não existem argumentos lógicos que expliquem por que Deus nos escolheu e por que Deus nos predestinou. Não existe. Não tem uma justificativa. Porque tudo isso aconteceu antes da gente existir, antes do tempo existir, antes do mundo existir. O Senhor já tinha olhado para você e falado, você será meu. Claro, o será é por nossa conta e risco, né? Porque ele não falou será no futuro. Ele já falava lá no passado, você é meu. Antes de nós existirmos, ele já tinha escolhido você e eu. Olha só o versículo 4, o que diz. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu. Não existia nem dinossauro. E Deus já se preocupava com você. Como o profeta citou lá com o vermezinho de Jacó. Ele podia estar olhando ali talvez para os tiranossauros rex, para os reis daquele ambiente. Ou nessa época ele podia estar olhando para os leões e para os hipopótamos e para os elefantes que comandam as suas áreas, mas Deus, antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu. Não fomos nós quem escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu. Vamos confirmar essa posição, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Aqui, 2 Tessalonicenses 2,13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Uma das coisas que nós vamos perceber nesses versículos aqui, é que a salvação e a escolha de Deus, a eleição de Deus, ela é imotivada da nossa parte, mas ela sempre tem uma finalidade, ela sempre tem um para algo. Deus, em seu amor, procura os pecadores. Olha lá, Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Olha agora, João 15:16. Evangelho de João 15:16. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele
lhes conceda. Deus não nos escolheu porque Ele tinha alguns algoritmos que já diziam que haveria uma grande probabilidade de nós crermos nele. E aí então, por conta desses algoritmos, Ele nos escolheu. Não. Ele não nos escolheu por conta de nenhum cálculo prévio. Ele escolheu simplesmente porque Ele decidiu que queria a gente. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus o Salvador na cruz por aí. Eu não sei porquê, mas eu sei que Ele veio por mim e por você. E essa escolha antecedeu qualquer ato que a gente pudesse fazer. Ele não nos escolheu por causa da nossa santidade, mas Ele nos escolheu para nós sermos santos e irrepreensíveis. É o que nós lemos agora em Efésios 1:4. Ele não nos escolheu por causa das nossas boas obras, mas para que nós façamos boas obras. Ou seja, o que nós poderíamos considerar como causa, na verdade é efeito. A escolha veio antes e o efeito é santidade. O efeito é boas obras. O efeito é uma vida justa e irrepreensível. Deus não nos escolheu por causa da nossa obediência, mas para a obediência. 1 Pedro 1:2. Olha só, 1 Pedro 1:2. Vamos lá. Nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Que a graça e paz lhes sejam multiplicadas. Irmãos, esta vida elevada, ela não é causa, ela é efeito da escolha. O problema nosso é que nós ficamos condicionados a sempre julgar as coisas como causa e efeito. Se eu fizer, Deus vai responder. Se eu agir, Deus vai retribuir. Se eu isso, se eu aquilo, se. E aí eu começo a fazer exigências para mim e cobranças maiores ainda para os que estão perto. E eu começo a exigir dos outros que eles tenham um padrão e um nível de vida que justifique a escolha de Deus. Nós somos muito arrogantes e, de certa forma, também não é perniciosos, malignos, não, é muito cruéis na nossa presunçosa. Nós somos cruéis na nossa forma de nos relacionar com os filhos de Deus. Porque nós exigimos deles aquilo que nós talvez nem nós conseguimos fazer. E o que a palavra nos fala é que Deus não levou em conta nada no tempo da nossa ignorância. Pelo contrário, quando você nasceu, antes da sua concepção, você já tinha sido eleito e predestinado. Fé, santidade, boas obras e obediência não são a causa, mas são o resultado da eleição. A causa da eleição não está no objeto amado, está naquele que ama. A causa, o porquê Deus te chamou, não se justifica por você. A justificativa é Ele. João revela, a primeira epístola de João revela, Deus é amor. E você quer expressão de como vou mostrar que Deus é amor? Ó você no espelho. Apesar de você ser você e de eu ser eu, Deus é amor. E Ele
nos escolheu. A eleição divina é incondicional. Fora de Cristo, não tem escolha. Se você é um eleito, então você precisa entender que, uau, se eu sou eleito para ser santo. Eu sou eleito para ser justo. Eu sou eleito para ser obediente. Eu sou eleito para ser irrepreensível. O para é resultado. Mas se eu me contento com uma vida meia boca, eu estou ofendendo aquele que me escolheu. Porque ele não exige que eu fosse alguma coisa para ele ter me escolhido. Ele me escolheu do jeito que eu estava. Mas agora ele espera que em gratidão, ao ser tocado por essa eleição, ao perceber que ele mudou meu destino e a minha vida, eu nasci em pecado e como pecador eu estava destinado ao lago de fogo. O que eu merecia era o julgamento de Deus. Mas quando eu nasci, eu já tinha um sinal, eu já tinha um selo que dizia propriedade exclusiva de Deus por causa do sacrifício de Jesus. Não fomos nós que escolhemos a Ele, foi Ele que nos escolheu. A vida que nós levamos, ela só tem sentido agora se eu entender que foi Ele que me escolheu. E como resultado, o que eu preciso fazer é devolver a Ele aquilo que eu tenho e aquilo que eu sou. Em oferta, em sacrifício ao Senhor. Antes da fundação do mundo, antes que houvesse céus e terra, Deus já havia decidido nos escolher em Cristo para salvação. Isso está lá em 2 Timóteo 1,9. Vamos confirmando essas porções preciosas. 2 Timóteo 1,9. Aqui. Aquele que nos salvou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. O seu chamamento foi conforme a sua própria determinação e graça, que estão aonde? Em Cristo. Vocês já estão vendo aí que a mensagem da semana que vem vai nos destrinchar um cenário mais amplo de qual é o ambiente, qual é o local em que todas essas bênçãos podem ser acessadas. É em Cristo. E isso antes dos tempos eternos. Senhor Jesus, Ele nos escolheu para nós sermos santos. Ser santo não é ser canonizado depois que morre. Ser santo é entender que hoje você já foi separado. Uma novilha ou um cabrito ou um bode que estão no campo são comuns. Mas quando eles são levados para o templo, para o altar, e quando eles são imolados ali, eles se tornam santos. Eles mudaram de posição. O nosso problema é que às vezes, por conta da pressão das ideologias, nós queremos viver uma vida comum. Uma vida que se mistura na multidão. E quantas vezes você já tentou se misturar no meio da galera, no meio da turma, e foi surpreendido com a galera se voltando para você, olhando para você e perguntando: o que você está fazendo aqui?
por que você está aqui? Você não é um cristão? Você não é um crente? Você não é um servo de Deus? E às vezes você vê que aquela noção de ser sal e luz realmente funciona. Você chega em ambientes e de repente parece que jogou sal numa ferida aberta e todo mundo fica meio irritado e meio inquieto com a sua chegada, ou então eles estavam caminhando num rumo de prosa e daí de repente você entra pela porta, aí você ouve lá de lado: vamos mudar de assunto porque o pastor chegou, porque a pastora chegou, porque o irmão chegou, porque o fulano chegou. Você é santo, independente do que você for fazer, independente de como você age. O Senhor já definiu e determinou que você é diferente. Agora, se você não quer viver de acordo com a santa eleição que nós lemos agora em Timóteo, aí o problema é que você está chamando para si merecida correção, disciplina, ou seja, o couro vai comer na casa de Noca, e você estava lá, e vai levar junto, certo? Porque a questão não é você que precisa se esforçar para ser santo, você já é santo, porque Deus determinou que você seria santo. Agora, se você, eleito antes da fundação do mundo, quer viver uma vida medíocre, misturada com a multidão, e ser tratado como a multidão, vai passar duas vergonhas. A vergonha de ter ido e a vergonha de ser tirado pela orelha. Porque Deus não desiste daqueles que Ele chamou. Ele não abre mão de ninguém, nem de você, nem de mim. Mas Ele é justo. Tudo que o homem semear, também ceifa. Isso é justiça de Deus. Mas não invalida um elemento. Ele determinou que você será separado, santificado. E essa é o resultado de uma vida. É o resultado da jornada. Você não é assim: eu criei no Senhor, agora já aparece aqui uma auréola e duas asas enormes. Aí se eu for um serafim, eu vou ter 6 asas para voar mais rápido. E aí pronto. Não, não é assim. Mas você entrará num caminho de preparação para a expressão da santidade. Isso vai dizer que você vai ser envergonhado, porque você se esqueceu que você foi selado, que você foi marcado, que você carrega em você a imagem de Deus, que você carrega em você o DNA de Deus. Embora ali na frente nós vamos falar de adoção, mas essa adoção é uma adoção com uma mudança metamórfica. Deus vai transformar nossa natureza para sermos santos como Ele é santo. Ele vai mudar você. A questão, como foi ministrado aqui no louvor, a questão é se você vai ajudar ou atrapalhar o processo. Quem ajuda ganha mais. Fica a dica aqui, vou dar spoiler. Quem ajuda o processo de uma vida santa sofre menos e recebe toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais e aqui também. O Senhor muda a nossa sorte. Olha Daniel, funcionário público, para um concurso que ele não se inscreveu, ele foi arrastado, foi inscrito à força, foi aprovado contra o gosto, mas ele lá, naquele concurso e naquela sessão, ele decidiu: eu sou filho de Deus. E eu vou viver uma vida que um filho de Deus deve viver. Comida e o vinho aqui do rei? Não, quero legume e água.
O que eu vou fazer à tarde? Sessão da tarde? Não. Oração de manhã e oração de tarde. Voltado para Jerusalém, para poder buscar a vontade do Senhor. Aí tem golpe de Estado, mudou o governo. O que ele fez? Vou voltar para casa? Não. Foi contratado, ficou no outro governo também. E ficou lá no gabinete. Outro golpe de Estado, terceiro governo, foi contratado de novo. E continuou no gabinete de novo. Até que por fim, ele ainda deixa escrito lá, lembrem-se que tudo isso aqui tem um prazo. Vai demorar só 70 anos, porque está escrito a nosso respeito que o prazo do nosso exílio seria limitado. Por quê, irmãos? Porque ele, com o serviço dele, com as mudanças de chefia, com as mudanças de tudo o que acontecia ao redor, ele ainda se esmerava em duas coisas: oração e palavra. Ele entrava e lia e estudava, porque ele cria, é a palavra do Senhor que realmente governa essa terra. E o que o Senhor falou vai acontecer. Quando ele chegou lá, encontrou o texto, botou marca-texto lá e já deixou: olha, quando nascer um menino que vai chamar Ciro aqui, mostra isso aqui que está escrito para ele, porque o nome dele já está escrito aqui. Ele nem sabe que vai nascer, mas o nome dele já está aqui. E está aqui dizendo o que ele tem que fazer, tá certo? Aqui, ó, as orientações. Para quem não era nem daquela gestão, era do governo que ia tomar o governo à força, ia dar um golpe de Estado lá na frente, mas ele já estava deixando aqui tudo escrito. Por quê, irmãos? Porque ele já sabia uma coisa: aqueles que foram eleitos e predestinados já estão com conhecimento da história toda em suas mãos e já sabem como essa história termina. Por isso ele decidiu viver uma vida em santidade, como alguém eleito e predestinado. Ele não estava nem aí para quem sentava no trono, nem aí para o que ia acontecer lá fora. Ele já estava ali, sabendo quem ele era. Isso, irmãos, é o chamamento para nós aqui em Efésios. Essa parte de Efésios 1, do 4 até o 6, falando sobre a eleição e a predestinação de Deus, não é para o mundo saber, não é para o inimigo saber, é para os eleitos e chamados saberem que vocês são separados, vocês são diferenciados, vocês não podem se nivelar pelo que os outros fazem, como os outros agem, como os outros respondem. Vocês foram predestinados para serem expressão de Deus na terra. Irrepreensíveis. Ser irrepreensível no Velho Testamento essa palavra era aplicada para exemplificar um animal que passou pela análise dos sacerdotes e dos levitas e foi declarado apto a substituir o meu e o seu lugar nos sacrifícios. Ele foi falado: esse aqui não tem falha, não tem mancha, não tem defeito. Esse aqui pode tomar o lugar do sacrifício. Porque quem deveria ser sacrificado era o defeituoso, éramos nós. Aí você leva um cordeiro, uma novilha, um bode, uma pombinha, mas tinha que ser sem defeito. Esse sem defeito aqui em Efésios foi traduzido como irrepreensível. Alguém aqui ousaria levantar a mão e dizer que é irrepreensível? Eu mesmo boto a mão no bolso aqui e fico segurando a caneta. Eu só não seguro o celular porque hoje eu esqueci o celular em casa. E eu só sei que eu esqueci o celular porque eu esqueci meu óculos. E aí eu ia pegar o celular para ligar lá, para avisar que eu ia buscar. E aí quando eu fui pegar o óculos e vi que eu estava sem o óculos, também descobri que estava sem o celular. Então, ou seja, irmãos, no dia que eu tenho que ler alguma coisa, eu esqueço o óculos. Olha o negócio. Olha como é que a gente é. Olha essa natureza nossa. Uma coisa assim,
Se eu sou infiel nas pequenas coisas, e nas grandes, misericórdia. Mas eu sei em quem eu tenho crido. E graças ao Senhor, divinamente inspirado pelo Senhor, antes da fundação do mundo, eu tinha solicitado no grupo dos irmãos que o Davi imprimisse para mim a sinopse com uma letra maior que eu tinha colocado. E graças a Deus o irmão me socorreu e ele tinha impresso. E quando eu cheguei, a sinopse com a letra maior já estava aqui, me esperando. Aí eu estou aqui tentando olhar para a minha Bíblia, mas entre ela de cabeça para baixo ou para frente não vai fazer a mesma coisa, que eu não vou conseguir ler. Mas o Senhor já tinha preparado todas as coisas, porque já estava escrito. Antes de chegar aqui já estava preparado. Irrepreensíveis, sem qualquer espécie de mancha. Em amor, o Senhor nos predestinou para Ele. Efésios 1, versículo 5. Né? Em amor, nos predestinou para Ele. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que o Senhor não abre mão de ter intimidade contigo. O Senhor quer ser próximo. Quer ser íntimo. Ele alterou o seu destino antes mesmo de que você existisse. Ele já predestinou para que você estivesse nas mãos dele. Em Cristo, ao lado dele. Ele predestinou você para uma posição de maior honra nessa terra. Você fica, às vezes, considerando, uau, eu vou pedir para o irmão orar por mim, porque o irmão ora mais, então ele já é mais amigo de Deus, né? Então a gente já procura pessoas que são mais próximas para poder a gente garantir que a oração seja ouvida com mais rapidez, né? A oração mais forte. E aqui Efésios fala, meu amigo, minha amiga, esse lugar já está reservado para você antes da fundação do mundo. Deus já queria estar vivendo contigo antes da fundação do mundo. Ele já queria estar desfrutando de intimidade contigo antes da fundação do mundo. Em amor, Ele nos predestinou. E aí completa, para sermos adotados como seu filho. Hoje, a questão de adoção às vezes é muito superficial, mas naquela época uma pessoa ser adotada significava que, apesar de não ter laço sanguíneo, mas ela era introduzida na família, passava a ter direito a desfrutar dos benefícios da casa, das riquezas do pai, o poder do pai, a autoridade do pai, agora também eram expressas porque ele alcançou o status de filho. E, por vezes, inclusive, a herança do pai era distribuída com o adotado. Quando o Senhor chegou para Abraão e falou, Abraão, vou fazer de você uma grande nação, por meio da tua descendência, você será conhecido em toda a terra e você será honrado em toda a terra. Aí Abraão não tinha filho próprio, aí ele falou assim, Senhor, eu tenho aqui um servo, o Eliezer, eu vou adotar ele. Aí adotado está tudo certo. Para Abraão, um adotado já servia. Para o Senhor falou, não, eu vou querer um que seja gerado de você. Aí Abraão foi para gerar um. Mas aí tentou ajudar o Senhor, acabou gerando com outra mulher que não a esposa dele. E aí o Senhor olhou e falou, não, eu quero um que seja de você e de Sara. Mas aqui em Efésios, quando nós somos clareados sobre essa questão, aqui fala que o Senhor, Ele sabia que nós teríamos uma outra natureza correndo no nosso sangue. Uma outra
paternidade, digamos assim, iria fluir na nossa genética, o que nos tornaria filhos do inimigo, parecidos com o inimigo. Sabe o que ele decidiu? Ele decidiu te aceitar, mesmo você tendo uma outra natureza. Mas ele não permite que você permaneça com essa outra natureza. Ele te aceita dessa forma, mas ele vai iniciar um processo de santificação, de justificação, de transformação, até que você seja a expressão de Jesus. Porque não existe nada nesta terra que o Pai aceite que não seja a expressão de Cristo. Se nós não estamos expressando Cristo, tenha certeza, o Pai não aprova e não aceita. E Ele vai levantar situações para nos disciplinar, porque Ele já determinou, nós seremos a expressão de Cristo. 1 Timóteo fala que aquele que foi manifestado em carne, aquele que foi recebido por anjos, crido no mundo, recebido na glória, contemplado por anjos, e ao final fala que aquele que foi manifestado em carne. Você fala, não, isso aqui foi Jesus, só Jesus. Fala assim, não. Hoje, em 2 de maio de 2026, o Senhor hoje quer ser manifestado em carne. Só que não Jesus físico. Ele quer ser manifestado na tua vida. Ele quer ser manifestado na tua casa. Ele quer ser manifestado nas tuas escolhas, nas tuas palavras, nas tuas maneiras de se relacionar. Ele quer ser visto em você. Porque Ele tem um compromisso de, ao final desta era, expor a igreja como a sua obra-prima. Como aquela que Ele recebeu toda detonada, toda acabada, mas pelo poder e pelo operar do Espírito Santo, Ele transformou aquela natureza rebelde e detonada na expressão de Deus na carne. Deus quer se expressar em mim e em vocês. Louvado seja o Senhor. Deus escolheu-nos e destinou-nos para sermos membros da sua própria família. A eleição da graça outorga a nós não apenas um novo nome e um status legal e uma relação familiar, mas Ele também nos dará uma nova imagem, a imagem de Cristo. Isso está em Romanos 8, 29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele quer ser visto em você. Ele quer ser expresso em você. As suas palavras, a sua forma de agir, a sua forma de se comprometer e de conduzir a sua jornada, saiba, Ele te predestinou para você ser conforme a imagem do seu Filho. Para quê? Efésios 1:6, para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nós não podemos fazer a nós mesmos aceitáveis a Deus. A nossa justiça é como trapo de imundícia nos seus olhos. Isso já estava escrito, Isaías 64:6. O que você tem a oferecer não atinge o padrão de Deus. Não alcança o padrão de Deus. Mas, mesmo assim, Ele, por sua graça,
nos fez aceitáveis em Cristo. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele é justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E ao final, as pessoas vão olhar você e vão só dizer o seguinte: glória a Deus, glória a Deus. Como certa vez o Cezinha trouxe como sugestão de louvor, ele disse que se tornou dentro da playlist dele a sua música de referência. Eu gostei muito, eu lembrei agora, chegando aqui para declarar: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. O Senhor quer transformar a nossa vida, a expressão de muitos e muitos milagres. Por isso, Ele nos abençoou com toda a bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Tem explicação? Tem justificativa? Não. Eu não queria, mas não vai ser o jeito. Eu vou ter que mudar, terminar com o Alto da Compadecida. Essa é uma porção que a gente lê e ao final só tem uma coisa para dizer: só sei que foi assim. É só o que eu tenho. Não tem justificativa. Mas, irmãos, da nossa parte, é terrível quando Deus olha e depois de ter feito tanto e depois de ter agido de maneira tão sobrenatural e maravilhosa antes dos tempos eternos, nós ainda nos recusarmos a viver uma vida que expressa a natureza e a expressão de Deus, a manifestação de Deus na carne. Ele não vai mandar anjos. As pessoas ficam preocupadas que no fim do mundo vai aparecer um bocado de naves espaciais para poder invadir a Terra. Falei assim, gente, os alienígenas já estão aqui há muito tempo. Já estão espalhados aqui, sendo transformados à imagem e semelhança de Deus, porque não são daqui e não vão ficar aqui. Para eles está preparado novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Nós não somos, aqui nós somos estrangeiros e peregrinos. Deus já preparou todas as coisas. Agora, da nossa parte, nós precisamos, diante do Senhor, assumir um propósito. Eu não vou conseguir fazer muitas coisas, mas eu posso começar fazendo como Daniel. Gastar tempo em oração. Gastar tempo na palavra. Porque aqui tem respostas para perguntas que o mundo todo precisa saber. E elas já estão dadas, registradas e estão na sua mão. Então, Daniel foi alguém que foi eleito, chamado, predestinado e mesmo contra a vontade, ele escolheu ser propriedade exclusiva de Deus, aonde ele estivesse. Que nós possamos também viver essa vida e ter essa decisão em nossa vida, de tomar posse de toda sorte de bênção que já foi destinada para nós, para que a gente possa expressar Deus na carne. Vamos ficar em pé, eu quero orar por você, depois eu queria convidar vocês para nós compartilharmos em grupos menores. Senhor, nós te rendemos louvor, honra, graça, glória, adoração. Porque apesar de nós sermos totalmente não qualificáveis, nós somos não merecedores, mas ainda assim, o teu amor e a tua graça e a tua misericórdia,
nos alcançaram antes de nós existirmos e no tempo nos selaram e mudaram a nossa história. Senhor, nós queremos construir uma história diferente, Senhor. No período que ainda temos até o dia do nosso encontro contigo, nós queremos uma história que testifique que nós somos propriedade exclusiva de Deus, eleitos de Deus, chamados por Deus, irrepreensíveis e santos, predestinados para sermos expressão de Deus nessa terra. Que as nossas palavras, que as nossas ações, que os nossos projetos possam reverberar a vontade do Pai, a ação do Filho e o poder do Espírito Santo em nossas vidas e impactando toda essa geração, toda essa cidade que está ao nosso redor, todos os que passarem por nós, que eles possam entender: o Senhor escolheu, amou, predestinou e hoje nós temos acesso a toda sorte de bênção espiritual para vivermos uma vida santa, irrepreensível, que expresse a grandeza e a glória do nosso Deus e Pai. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos compartilhar em grupos pequenos o que o Senhor falou com você nessa noite, nessa semana.